Gabriel, vem aqui, fala algumas coisas. Ai, Ricardo, coitado. Podcast Uma Opinião. O Gabista é brancão. Esse é o cara mais entediante do mundo. Vagabunda do caralho. Seu homozão. Viva dólar de Podcast Uma Opinião. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi? Vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de pela saco, começando mais um podcast, uma opinião. Hashtag number 2 da terceira ou quarta? Quarta temporada, né? É isso aí. Tá sabendo legal. Temporada, o podcast Uma Opinião de abril de 2023 entrando no ar aí no canal Produções Sem Qualidade, no Spotify e até no cu de vocês, se vocês quiserem também. Que é isso? Ai, não, velho. Aí o carinho do Vinícius com a nossa audiência. Vamos introduzir os nossos convidados, nossos integrantes de hoje. O Vinícius, que foi rejeitado pelo Paulo Brito Lourenço. Robson, Aquaman do Paraguai. Gostaria de entender esse apelido daqui a pouco. Ricardo, obcecado por anos. Eu já conheço o Prado, né? Queria que ser o Gabriel, né? Ivan, amigo do Tio. Ah, não, aí não. Chama ele de filha da puta, mas não fala um trem desse, não. Boa noite, gurizes. Bom dia, boa tarde também, pro Ricardo não encher meu saco. Boa, cara, sei lá o que, galera. Só de memes. Olá, sou malandrão. Olá para Hashtag. todos, eu gostaria de dizer que hoje eu estou parecendo um herói de Tokusatsu dublado na Isso que eu ia Apple falar. Edition. Por isso que a minha voz está abafada. Falando dentro do vaso. Não, brincadeira. Tô aqui, normal. eu já estava assustado já. É que ele fez um curso rápido de mestre das ilusões comigo. Você é doente, sabia? Sou o senhor das ilusões. Vamos lá, abrindo o episódio deste mês com o maravilhoso Vlogsman com o Robson Grossman. The Vlogs, man. Ivan, pelo amor de Deus. Desculpa, perdão. Vou recomendar 3 livros hoje pra vocês, galera, porque eu já estou culto. Milagre? O primeiro é o livro do The Office, que fala os bastidores da série. Ele já tinha sido lançado faz um certo tempo, mas só recentemente ele foi lançado no Brasil. Infelizmente é pela pior editora do mundo, né, que é a Estética Torta. Ah, tá, nossa. Mas não teve nenhuma cagada nessa edição aí, então beleza. Ele começa falando, tipo, as origens lá do britânico e tal, mas ele foca na versão americana mesmo. O segundo livro que eu tenho pra indicar pra vocês é do nosso querido Jesus do Rock Go, né, que é o Luiz Mariucci. Ele se chama Memórias dos Meus 50 Anos, que, como o nome já diz, né, vocês já devem imaginar, que é uma autobiografia. Tinha uma época na carreira solo do André Matos que o cara tava basicamente fazendo tudo na banda, tava recebendo um tratamento de merda, e aí o cara, por uma questão de sanidade mental, ele decidiu sair da banda. Só que na época não falaram direito por que ele tinha saído da banda, então eu até pensei, tipo, que foda, né, o cara tá saindo e tal. Mas agora eu sei que realmente o cara tava numa situação completamente fodida. Terceiro livro que eu gostaria de indicar, que eu já indiquei a série, né, na qual ele foi baseado, que é o livro Você. Eu já tinha ele um tempão aqui, inclusive eu tenho os outros também, só que eu não tava com tempo pra ler, só que essas férias eu li coisa pra caralho, então eu consegui ler o primeiro livro. No caso, a primeira temporada da série, ela é baseada nesse primeiro livro, só que tem coisas assim bem diferentes, como já é de se esperar, tem muito mais detalhes. Tipo, eu achei o livro melhor do que a série, né? Então, o segundo livro tem pouquíssima coisa que foi usada na série. Eu não li ele ainda, mas eu me informei. E o terceiro, quarto livro não tem nada a ver com a série. Então virou, tipo, 2 universos completamente diferentes já, a série e o livro. Aí eu gostaria de recomendar também uma grande obra-prima, né? Que tá na Globoplay agora, que é a série Uga Uga, né? A novela Uga Uga. Muito sensacional. E para comentar rapidamente sobre um rolê que teve aí, que depois de 24 anos eu fui pra praia de novo. De Deus. Eu realmente não imaginava que em pleno 2023 eu ia ver Robson Grossman numa praia. É verdade. Eu fui, né, fazer um rolê com meu amigão Ricardo Prado, que era o nível dele, e a gente aproveitou que
A digníssima dele também mora inacreditavelmente perto da praia. Então deu pra gente fazer um rolê legal lá na Praia de Leste. E o que eu achei engraçado na viagem é que o meu banco tava completamente fodido na merda do ônibus que eu fui. E ele ficava, tipo, ele não travava. Então tinha umas horas que eu tava quase esmagando o velho que tava atrás, porque ele ficava indo sozinho. Então eu tinha que ficar imobilizado, igual um demente, pra eu não encher o saco da pessoa que tava atrás. Ainda pra ajudar o salgadinho que eu levei tava murcho. Daí também tinha umas velhas pau no cu que ficaram falando a viagem inteira na ida. E engraçado que quando teve o engarrafamento delas calaram a boca. Mas daí quando voltou ao normal elas voltaram a falar. Então, tipo, acabou a pilha delas, não sei. Ar-condicionado menos 30 mil graus, né? Abaixo de zero. E o sinal tava fudendo, então nota mental. Da próxima vez, colocar MP3 no celular. 3 pequenos pontos sobre o rolê do Robson na praia. O primeiro é que a Kelly e a Thalita já viraram comadres, já. E as duas que tramaram essa viagem pelas nossas costas, né, Robson? É porque o mulher faz mal escondido, né? Aí, sobre o torrão que eu levei na praia domingo de manhã. Ontem que começou a descascar os meus braços aqui por causa do sol exagerado que eu tomei. E também vamos destacar aqui o cara que tava varrendo a fachada da lanchonete aquele dia lá, que foi querer encher o nosso saco porque eu estacionei na contramão. Ah, é? Ah, mas você vai estacionar na contramão, é? Eu só não falei nada pra aquele cara, mas a minha vontade era perguntar pra ele quando. Quando é que você foi promovido a guarda de trânsito, seu bosta? Merda. Só pra finalizar, eu gostaria de dizer que a minha mãe tá se fudendo por causa de cigarro. Ela tá tendo que fazer que nem o Keith Richards, tá tendo que trocar o sangue dela, jogar fora e tomar um soro no lugar, porque ela fuma tanto que tem muito carbono no sangue dela. Então, basicamente, ou ela para de fumar, sua mãe tá que nem aqueles caminhão velho, fumaça preta, ou ela não vai conseguir respirar mais. Então essa é a lição, né? Pessoas, não fumem. Se vocês fumam, ainda dá tempo de vocês pararem. O Ricardo falou do torrão que ele levou. Eu lembrei da vez que eu fui pra Palhoça, né? Dando o cu. O palhaço foi pra Palhoça. E foi com essa história do Vinícius que nós abrimos o quadro Podcasts desse episódio. Hey, Fluffy Bum Bum. Hey, Fluffy Bum Bum. Foi nos passada informação essa semana de que um cara fez uma coletânea de burros do Show do Milhão e usou o nosso vídeo, não foi isso, seu Rock? Ele usou partes que a gente também usou, só que pra não ficar muito na cara que ele roubou da gente, porque eu coloquei um puta letreiro gigantesco no vídeo, né? Colocando lá produções sem qualidade. Ele pegou as imagens originais do SBT, só que ele se aproveitou e ele copiou as nossas piadas, vamos dizer assim, porque ele usou exatamente os inserts que a gente tinha usado em algumas partes daquele vídeo. E é muito difícil ter alguém que usaria os mesmos inserts, porque a gente usa coisas bem obscuras mesmo. Tipo aquele lá do parabéns, vocês estão dando um ótimo exemplo à juventude brasileira. Da onde que o cara ia achar aquilo, entendeu? Parabéns, vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Todo mundo aqui do PSQ, no caso, sabe que esse insert veio do programa do Gilberto Barros, que ele tava com o Rush lá, né? E que só a gente usava. Eu gostaria de denunciar esse senhor aí. Até eu gostaria de agradecer o senhor por nos dar audiência aí, e ser fã das nossas produções, mas da próxima vez usa o nosso vídeo mesmo, que fica mais fácil, o senhor divulga nosso canalzinho, tá? Nossa, parecendo até eu, né, que eu descobri semanas atrás que eu tô trabalhando numa Bandeirante sem saber, Como assim, cara? Eu gostaria que o Ricardo falasse sobre essa entrada dele na Bandeirantes do litoral do Paraná. A comunicação da Prefeitura de Matinhos, ela fez uma matéria sobre a limpeza de canais que está acontecendo aqui na nossa cidade. A matéria aparece a minha voz, né, nos offs, e a minha cara na passagem. Aí, o cara de bêbado, o apresentador lá do Band Litoral, ele pegou a matéria da Prefeitura de Matinhos e ele escondeu os caracteres, escondeu o logo da Prefeitura
e colocou a matéria que a gente tinha feito, ipsis literis, no programa dele, como se a gente tivesse feito a porra pra passar no programa dele. Nossa. Foi um migué inacreditável. E o pior é que não aconteceu só comigo. Tem uma outra reportagem que a gente fez sobre as novas luminárias da cidade, que é o Sérgio, que fez essa matéria, entendeu? Que daí ele apareceu também como, digamos assim, correspondente de Matinho. Puta que pariu. Caralho. O cara virou repórter da Band sem ganhar um puto. Eu não gosto nem de assistir a Bandeirantes, agora eu vou ficar fazendo coisa pra eles. Vai tomar no... Uma nova conquista na tua corrida pela decadência. Chegou agora, finalmente, a hora do Senta que lá vem o Ivan. Vai lá, meu querido. Senta que lá vem a história. Particularmente, esse mês até que tive uma parada sossegada. Então fechou, beleza. Não, calma, calma, cara. Calma, que isso, extrema grosseria. Porra, fiquei tão feliz agora. Cala sua boca. Só queria dizer que os dias estão correndo bem. Espero que vocês estejam bem aí, pessoal, que todo mundo tá ouvindo a gente. Eu não sei qual que vai ser a data que isso aqui vai sair de cabeça, mas ou antes ou depois do dia 16 de abril, teve o evento chamado Animio. E eu espero que, a gente tá gravando antes, no caso, tenha dado tudo certo lá. A gente vai fazer uma mesa de troca lá de quadrinhos e tal, porque, infelizmente, venda nessa edição não vai ter como, senão ia PTK o esquema lá das barraquinhas e não pode. A gente tem que respeitar os pedidos. Então, se você tá ouvindo isso antes do evento acontecer de fato, nem em Divinópolis aqui, é a cidade vizinha da minha aqui, dá uma passada lá, leva suas muambas e dependendo a gente consegue trocar até uma ideia, né? E é isso, o trabalho tá correndo bem, poucas desgraças trabalhistas, vamos dizer assim, mas dá tudo pra contornar. A base de muito remédio, soco na cara e cabeçada na parede. Quem nasce em Divinópolis é o quê? Divino? Não. Eu acho que é divinopolitano. Oh my God, who the hell cares? Agora temos aqui o sensacional Ricardo Prado Show. As notícias mais bizarras do mês com o jornalista que quase tomou um tufo com a bateria do carro hoje cedo. Casa de entretenimento adulto anuncia patrocínio ao Paraná Clube. A Evidence 5000 Lounge Bar, que se apresenta como uma casa de entretenimento para adultos, nome sofisticado para puteiro, é claro, divulgou em suas redes sociais que será patrocinador master do Tricolor da Vila em 2023. O anúncio da Evidence provocou reação da torcida feminina Gralhas da Vila, que, perdoem o trocadilho, gralharam nas redes sociais postando uma nota de repúdio. O que evidentemente não adiantou porra nenhuma, e a empresa vai estampar sua marca no uniforme do Paraná na disputa do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Para vocês verem que o Paraná está tão acostumado em terminar os campeonatos na zona de rebaixamento, que dessa vez vai fazer diferente. Já começa o torneio com a zona, de baixo meretrícia, no caso, estampada na camisa. O Paraná também tá bem de sangue doce com essa história toda, pois se nada der certo dentro das 4 linhas, pelo menos vai poder comer o estoque. Já o torcedor paranista tá achando tudo isso ótimo, afinal nada mais justo que as progenitoras de alguns ex-diretores colocar dinheiro no clube e os seus filhos destruírem. Paraná Clube tá terminado, bicho, pelo amor de Deus. Criminoso sem perna furta bicicleta e foge pedalando por rodovia em São Paulo. O caso foi registrado em Itariri, no Vale do Ribeira. O furto foi gravado por câmeras de segurança. A vítima afirma que o ladrão foi visto com uma bicicleta furtada pela rodovia Mário Covas, que liga as cidades de Itariri a Peruíbe, na Baixada Santista. Porra, mancada isso, né? Todo mundo achando incrível o cara ser uma perna andando de bicicleta. Feito histórico mesmo seria se ele tivesse furtado um patinete. Elétrico. Jornalista compra iPhone para o pai na internet e recebe um quebra-cabeça dos 3 porquinhos. Show de bola. Eduardo Sena, morador do Grande Recife, fez uma compra na Semana do Consumidor e conseguiu que o preço baixasse de R$ 3.221 para R$ 2.899. Só que acabou surpreendido ao receber não o aparelho telefônico, mas sim um jogo de quebra-cabeças. Esse jornalista já está com emprego garantido na Choquei. Afinal, ele mostra que tem as manhas de conviver com fake news. Isso nos ensina uma lição: não acreditar em tudo que vê na internet, principalmente as ofertas da Shopee. Homem leva cinzas do pai para se divertir e beber em parque e perde os restos mortais. O caso foi registrado em Essex, na Inglaterra. Stan Blade, de 39 anos, saiu para farrear levando junto as cinzas do pai, morto em 2011 aos 60 anos.
Depois de se divertir em atrações de um parque e curtir 9 horas de bebedeira em um bar, ele voltou para casa, sem os restos mortais do pai. Dias depois, o lixeiro achou a urna de madeira com as cinzas e devolveu à família. O melhor comentário para essa notícia é: ficou só o pó. A urna com as cinzas do velho morto foi devolvida sã e salva ao filho. Essa é realmente uma nova nuance para a expressão morreu, mas passa bem. Segundo a notícia, o pai do cara morreu em decorrência do alcoolismo e o filho só perdeu a urna porque também encheu o cu de pinga. Essa é a ironia. Morreu pela cachaça e quase desaparece por causa da cachaça também. Estátua do Bafomé é colocada em uma casa e assusta vizinhos. Decoração inusitada foi colocada no muro de uma casa em Alvorada, no Rio Grande do Sul. A estátua viralizou nas redes sociais. A casa é de uma mãe de santo que disse que colocou a obra de arte lá para agradecer e também para proteger o seu portão. Palavras dela, isso. Cara, se proteger o portão dos ladrões, já tá valendo. Como disse o nosso amigo o Eduardo Parceiro, a dona da casa vende o puro e luxuoso satanismo, mas lá dentro, o que tem mesmo é macumba e candomblé de pobre. Mas fazia tempo que um chifrudo não causava tanta repercussão. O último, que eu me lembro, foi o Whindersson Nunes. Mulher com 2 vaginas gerou bebês pela direita e agora tenta um pela esquerda. A australiana Evelyn Miller, de 31 anos, foi diagnosticada com 2 úteros aos 20 anos de idade após um exame ginecológico. Seus 2 filhos, Andrew, de 1 ano e 8 meses, e Georgia, de 8 meses, foram gerados pelo útero direito. Agora a Evelyn diz que tenta gerar o 3º filho pela vagina esquerda. Ou seja, ela teve 2 filhos pela direita e agora quer ter pelo menos um aí pela esquerda. Como podemos ver, ela é uma mulher aberta à democracia. Centrão. Não, centrão seria se saísse do cu. Pode. Aliás, centrão não, daí ele seria o isentão. Pode. Evelyn produz conteúdo para plataformas adultas, como o OnlyFans e o Pornhub, e já declarou que tem uma vagina para trabalhar e outra para brincar com o marido dela. Palavras dela mesma. Ela diz o seguinte: uma vagina é solteira e a outra é casada. Então, pela lógica, o marido dela só tem chifre de um lado da cabeça. É o unicórnio? Então a gente tem nessa casa aí o Vingador e também a Tiamat. Entendedores entenderão. É verdade. E eu gostaria de fechar o giro desse mês com essa informação bombástica. Cláudio Daledoni deixa a defesa de Cristiano e Alana Brits. Aleluia. A informação foi dada pelo escritório do advogado. Cerca de um mês antes, a equipe de advogados já tinha renunciado à defesa de Edson Brits, destaque aqui no nosso Uma Opinião do mês passado. De acordo com o documento enviado pela juíza Luciane Martins de Paula, da primeira vara criminal de São José dos Pinhais, o escritório do Daledoni alegou que a renúncia da defesa das réis acontece devido à justificativa dele, fórum íntimo. Os representantes ainda informaram que as denunciadas estão cientes da saída dos defensores. Agora eu fico perguntando, o que seria esse fórum íntimo que ele usou como justificativa? Deixo essa pra vocês. Que o Robson falou lá do xerecard, aquela coisa tão... Processos para Vinícius. Não, pro senhor Robson, não sou eu que estou dizendo. É ânimos narrante. Quem falou isso foi o senhor Robson Grosso no mês passado. O senhor não tem como provar que eu falei isso? Olha. Eu tenho salvo o arquivo bruto do outro podcast. Então eu me sou fudi. videomaníaco, tenho tudo guardado. E essas foram as notícias deste mês. Podcast Uma Opinião é um oferecimento do site robsongrossman.com, o lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e nonsense. Acesse agora mesmo e leia a Cadeia HQ e as aventuras de Luli e Rob de graça e na íntegra. www.robsongrossman.com. Seguindo com o nosso podcast, vamos agora com Vamos Abrir a Mala. Roda a vinheta aí, Dal. Vamos abrir a mala. Outra vez? Vamos lá com os comentários que tivemos no canal Produções Sem Qualidade nos últimos 30 dias aí. Vamos lá. A dona Maria de Jesus Cordovil, não é Clodovil, do Nascimento, sobre o corte do Leão Lobo Punheteiro. Que coisa horrorosa! Esses velhos e... Ela é bem aquelas tiazona mesmo, né?
Que coisa horrorosa, vírgula sem Horrorosa. espaço. Horrorosa, vírgula sem espaço. Esses velhos, vírgula, idosos, vírgula, já senis, têm o mesmo estilo e caráter de Satanás. Crescem e envelhecem piorando. Ela não, tipo, prestou atenção, né? Porque se ela prestasse atenção, ela ia ver que ele batia punheta quando ele era novo, e não quando ele era velho. Roxo! Ele só revelou depois de velho, mas ele fazia isso quando era novo. Aí o Donizete Martins, respondendo o comentário dela, disse o seguinte: vai dizer que você não bate uma pensando em alguém. KKKKKKKKK. O Alessandro Santos, sobre o corte do encontro dos putos doentios no último fim de semana, não, no penúltimo final de semana de fevereiro. Esse cardápio de drinks está muito afronhado pro meu gosto. É verdade, eu concordo. Por essas e outras, não troco meu rabo de galo e minha vodka com dolicito. Nossa, que veneno! Por essas esculhambações. Até que ele tem um bom gosto, porque rabo de galo, se eu não me engano, é metade cachaça e metade cinzano. Cinzeiro? Você sabe por que tem esse nome, rabo de galo, né? Cocktail. Não. Exatamente. É a brasileira o mesmo. coquetel. O meu querido Francisco. Você tá ligado do Bola Gato, né, Vinícius? Não. O meu querido Francisco Alo, do grupo Patrulha na TV. Aquele abraço pro pessoal do Patrulha que assiste sempre os vídeos do PSQ, porque eu mando lá. E ele, muita gente gosta do vídeo Pro TV justamente porque. Eu falo, eu penso, eu imploro, né, cara? Cala a boca. Próxima vez vamos mudar, hein? Eles gostam de todos os conteúdos do PSQ, os reacts, uma opinião, só que eles curtem mais o MFTV justamente pelo conteúdo que o MFTV traz, porque o pessoal lá do Patrulho da TV é louco por televisão. E aí ele comentou sobre os incompetentes, né? O MFTV sobre os incompetentes que a gente fez. O Midfront TV, de longe, o podcast que eu mais me divirto, sem desmerecer uma opinião, é claro. KKKK. O tanto que eu ri desse episódio foi demais. Que vem a parte 2 da resenha dos incompetentes. Eu acho que a gente tem conteúdo pra uma parte 2, né, Ricardo? Tem. Se ele ouviu o episódio último que saiu sobre as ideias de Jerico da televisão brasileira, ele vai se cagar. Esse aí é aquele lá que o Vinícius falou mal dos índios, né? Exatamente. Eu lembrei agora, caralho. Abafa o caso. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs, Mental Diarrhea, disponível gratuitamente para streaming ou download em drbiggs.bandcamp.com. Agora vamos passar para a nossa dose mensal de raiva com notícia para nos irritar, que vai concorrer ao troféu saco da gaveta e para rimar roda a vinheta. O nosso querido Carlos Costa Silva, que nome bonito, de Ceilândia, no Distrito Federal. Aquele abraço pra Ceilândia, terra da Michelle Bolsonaro, que ela gostava. Olá, amigos do PSQ. Escreva esse e-mail com um notícia. Muito bom, muito obrigado. Escreva esse e-mail com um notícia que movimentou a política e a justiça na última semana. O pedido feito por partidos da canhota para o STF suspenda, eu acho que era para que o STF, enfim, mas tudo bem. Ou que para o STF suspender também. Pode ser. Tá, enfim, vamos lá. Para que o STF suspenda as multas dos acordos de leniência fechado por empreiteiras que desviaram o dinheiro da Petrobras. Alô, Nestor Cerveró. Na prática, isso quer dizer o seguinte: além de meter a mão no pote, essas empresas não teriam a obrigação. O cara vai ficar pegando no pé do ouvinte. O cara virou o Pasquale do jornalismo. O cara não sabe nem o que é dó e vai ficar cobrando. Depois os caras não mandam mais e-mail, aí fudeu.
Debochando da audiência. Novo quadro aí. Eu não duvido que esse Carlos Costa Silva seja novo jornalista ainda. Além de meter a mão no pote, essas empresas não teriam obrigação de nenhuma de devolver esse dinheiro aos cofres públicos. E agora venho pedir a opinião abalizada dos membros do PSQ e vá lá a do Ivan também. A respeito Ah, que isso, cara? Completamente desmoralizado. Desaforo. Ele tava. Vai morrer, viu? Ele tava. Aí, porra. Abraços a todos os integrantes do podcast do nosso querido Carlos Costa Eu Silva. achei legal o Carlos ali no final do e-mail que ele tava anunciando a chegada dele. Ele falou: e agora venho pedir a opinião. O título diz o seguinte: partidos aliados do governo querem que o STF suspenda multas dos acordos de leniência fechados por empreiteiros que desviaram dinheiro da Petrobras. A suspensão dos acordos pode impedir que 7 grandes empreiteiras do país devolvam aos cofres públicos mais de 8 bilhões de reais. Até agora elas pagaram um pouco mais de 1 bilhão. O pedido é do PSOL, essa bosta de partido, do PCdoB, essa outra droga, e do Solidariedade, que é um PTzinho meio escondido. Isso mostra toda a solidariedade desse partido com as empresas. Celebrados entre o Estado e as empresas, antes da celebração do Acordo de Cooperação Técnica de 6 de agosto de 2020. Esse acordo, mediado pelo STF, foi assinado entre a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas da União e até a pica da minha União e o Ministério da Justiça, tudo da União, né? O acordo estabelece que a AGU e a CGU são responsáveis pela condução e celebração dos acordos de leniência, uma espécie de delação premiada das empresas. No pedido, os partidos criticam os acordos da Lava Jato, fechado antes disso, e que tiveram o Ministério Público Federal como principal responsável. E pedem, ao final, que os acordos sejam repactuados com a participação da CGU e do Ministério Público. A ação foi distribuída para a relatoria do ministro André Mendonça, que esse André Mendonça é ministro do quê? A suspensão dos acordos de leniência pode impedir que 7 grandes empreiteiras devolvam aos cofres públicos mais de 8 bilhões. Esse foi o valor que elas se comprometeram a pagar depois que seus executivos confessaram a formação de cartel em contratos da Petrobras e o desvio de dinheiro público. Até agora, elas pagaram um pouco mais de 1 bilhão. A Procuradoria-Geral da República disse que vai se manifestar quando for provocada pelo STF. A Advocacia Geral disse que irá se manifestar pela preservação dos acordos de leniência firmados. O Procurador-Geral da República, Bruno Calabrich, avalia que a possível suspensão dos acordos pode gerar um ambiente de insegurança jurídica. Mesmo tendo reconhecido crimes, as empresas estariam livres de serem responsabilizadas financeiramente. Essa fala dele ao Jornal Nacional do dia 30 de março. Nós temos que lembrar que as empresas que firmaram esses acordos foram flagradas praticando atos de corrupção de forma reiterada. Atos de corrupção, atos de violação a lei de licitações, são crimes que causaram prejuízo à Petrobras, ao Estado brasileiro, mas, sobretudo, ao ambiente de negócios. A invalidação de acordos, neste momento, pode passar uma péssima mensagem, uma mensagem de que acordos podem ser descumpridos ou invalidados depois do tempo, e isso representa algo nocivo para uma economia de mercado e que deve ser pautada pelo respeito às leis. Nós precisamos de estabilidade, precisamos de segurança jurídica e, sobretudo, de um ambiente de negócios em que a corrupção não seja estimulada. E de 0 a 10, quanto essa notícia irritou vocês comentem e depois já dão a nota. O que você pode ver aí nessa notícia é que realmente o amor venceu, né? E como a maior prova disso é que, em vez de guardar rancor, eles estão perdoando essas empresas. Contém ironia. Os partidos de esquerda, num esforço sobre-humano para desqualificar a Lava Jato por todos os lados, né, com essa última investida deles, estão dando um claro recado. No Bostil, o crime compensa. E o mais incrível de tudo é que essa atitude parte justamente de quem adora arrotar farinha de que bilionários e mega empresas não deveriam existir. Só que nessas horas eles ficam do lado aí do mega empresariado evil. Isso mostra que, em se tratando de esquerda, defesa da impunidade e hipocrisia são a especialidade da casa. Por conta disso, a minha nota nessa porra toda é 9,5.
Os caras fizeram um esforço desgraçado aí pra invalidar o que a Lava Jato julgou durante todos os... Julgou, investigou, né, e tal, foi atrás de toda a corrupção durante todos os anos que ela atuou. E que, né, a gente conhece a índole desses partidecos aí, a gente sabe muito bem o que eles querem, a gente sabe muito bem o que eles... Qual é a luta que eles dizem, né, estar atrás, mas a gente sabe muito bem qual é a prática deles. Então, e isso me faz lembrar, entre o primeiro e o segundo governo do Luloso, né, a Bolívia devia sei lá quantos milhões de libras pro Brasil e o Luloso perdoou a dívida da Bolívia e levou o dinheiro pra África do Sul e nós tomamos no cu. A realidade é essa. Então eu quero acompanhar o relator Ricardo Prado e dizer que a minha nota também é 9,5, senhor Robson Grossman. É foda, né? Você tem que falar o óbvio, né? O porquê que essas empresas elas não merecem ser perdoadas, né? Porque no Brasil é assim, os caras fazem uma puta corrupção e parece que as pessoas simplesmente não se importam, elas só se importam com briguinha ideológica e coisa do tipo. Então eu concordo com o que falou o nosso querido Bruno Calabrich, Samamich, Sanduíche, sei lá como é o nome do cara. Por City. E eu vou dar uma nota 8,5, porque eu fiquei puto da cara, só que é tanta roubalheira que acontece no Brasil que a gente acaba meio que se acostumando com isso. Então vou guardar um pouco de raiva pra próxima. O Robson já tá anestesiado. Eu vou de 8, porque é o mesmo sentido de estar amortecido. E é isso aí, né? Ser ladrão compensa e toda pataquada que vocês já ouviram por aí. Eu não quero me repetir. E além disso, a pessoa vai coringando, né? Ela vai desistindo da vida. Começa brincando, né? Começa a sonegar imposto, começa a bater na esposa. Não, tô zoando. A pessoa vai se tornando apática, porque de que adianta trabalhar e dar dinheiro pro Estado? Você não vê a cor do teu imposto, você não vê o cheiro do teu imposto sendo gasto, alguma coisa assim. Você não vê o retorno para você, com melhores estradas, melhor segurança, melhor remédio, né? Inclusive o remédio vai aumentar aí, ou já aumentou 6 ou 7%. É ruim porque... A cada vez mais e mais, além da gente estar arrumando pro abismo, é esse tipo de coisa que nem eu brinquei do crime compensa, que desanima a gente de ser não só um brasileiro, um cidadão honesto, mas simplesmente de estar vivo. Porque de que adianta você trabalhar, se matar, etc., se no fim eles chupam teu dinheiro? É o bom Diogo, né? Que é funcionário público, né? Isso aí eu não vou falar não, mas se você começar, eu vou até o fim. A nota do Ivan então é 8, do Robson 8,5, a minha e do Ricardo é 9,5 e o Gabriel não vai dar nota porque não tá aqui. Vai tomar no cu. E é isso aí. Lembrando que você pode enfiar, eu já ia dizer, né? Enfiar dinheiro no meio do rabo, entendeu? Você pode enviar a sua notícia no e-mail prodescolhe@gmail.com. Não só essa, como também outras notícias que você queira que a gente fale aqui, seja no giro, seja nos outros quadros, etc e tal, você que escolhe. Aqui é interatividade total, bicho. Chegou a hora da gafe do mês. Roda a vinheta do saxofone. Nossa, nada a ver. Eu acho que não é saxofone, mas tudo bem. Trompete, né? É um trombone, né? É um trombone, é verdade. Corneta, na dúvida. Tá bom. Vamos lá. Dona Giovana Bank rebate críticas após filho dizer que gostaria de voltar ao Malawi, é isso? Putz! É Malawi. Malawi, sei lá o que. Basicamente o filho dele quer voltar lá pra terra dele. Tô voltando, De volta pra minha terra, só que esqueceram de avisar ele que o Gugu já morreu. O voltando pra casa com o senhor Carlos Roberto Massa também. E olha que legal a carinha do nosso amigão ali, o Bruno Cagalhaço, bicho. Ele que depois que deixou a mulher dele beijar um outro cara, né, pra mostrar que é mente aberta, ele mudou o apelido pra Bruno Galhaço. Tá com uma bela de uma galhada. A dona Giovana Elbe, que tá de 36 anos,
rebateu críticas após publicar o vídeo em que o filho Bless, de 8 anos, diz que gostaria de voltar ao Malawi onde nasceu. A apresentadora disse que não se surpreendeu com a fala do filho, é claro, até ela sabe que é uma mãe patética, e que se orgulhosa com a sensibilidade dele. No último episódio de Vida no Rancho, uma série do YouTube, que é publicada no YouTube, que acompanha a família de Giovanna, a apresentadora perguntou ao filho qual superpoder ele gostaria de ter. Ele respondeu que gostaria de voltar no tempo e ir para onde nasceu, para ver como era, já que não se lembra de nada. Questionado por Giovanna sobre as lembranças do local, o menino mudou a resposta e disse que gostaria de ter o poder da cura. Mas calma aí, se você tivesse um superpoder na sua vida, se você pudesse escolher um superpoder na sua vida... voltar no tempo. Voltar no tempo? Mas se você quisesse voltar no tempo, se você pudesse voltar no tempo, você ia voltar pra onde? Eu ia voltar lá pra onde eu nasci. Pra onde você nasceu? Sim. Pro Malawi? Sim. E por que você ia querer voltar pra lá? No tempo? Pra ver como que era. Por que você não lembra mais tanto? Uhum. Mas você não lembra do que exatamente? Eu não lembro de nada. De nada? Nem dos seus amigos? Mas por exemplo, quando você vê os vídeos lá do Malawi, você lembra? Sim. Das coisas que eu te mostro? Lembro. Então. Mas aí você queria voltar pra lá em algum momento da vida? Porque voltar pra lá a gente consegue voltar. Sim. Pra ir visitar. Né? Você gostaria de voltar pra lá e pra lembrar do quê? Não, eu queria um poder de cura. De cura? Sim. E você iria fazer o que com esse poder? Comer o teu cu. O vídeo se espalhou pelas redes sociais e alguns internautas questionaram a relação entre Giovanna e Bruno Cagalhaço, pais adotivos de Bless e o filho. O que disse Giovanna? Abre aspas para ela. Para os que julgaram ou questionaram a nossa relação, não me surpreende nem um pouco meu filho ter me dito que gostaria de voltar ao Malawi. Olha, eu sabia que você tem um coeficiente mental mais ou menos super retardado, mas não é tanto. Malawi, eu nunca vou... Malawi. Isso, na verdade, me deixa orgulhoso. O que de fato me surpreende é a profundidade do meu filho, a sensibilidade dele. Me surpreende como a ancestralidade é potente e está explícita por meio dessa fala do meu filho. Ao que eu, por mais que eu tente, jamais vou conseguir compreender, escreveu ela. Ela recebeu apoio de celebridades como Camila De Lucas, Fernanda Gentil, que belo apoio, Bruna Marquezine, Lorin Prota e Fernanda Paes Leme, que faz o podcast. Eu tenho certeza que o filho dela sabe o que é ancestralidade com essa idade. Se a Giovanna e o Bruno criassem ele como um brasileiro mesmo, né? Tipo assim, tu nasceu aqui, tu é daqui, etc, e deu. Se eles criassem ele como se ele tivesse nascido no Brasil, ele jamais ia querer saber de onde é que ele veio. Não ia saber de nada. Quando eles adotaram ele já tinha, acho que, idade suficiente pra saber, acho que mais ou menos o que estava acontecendo. Só se eles deram uma pancada na cabeça dele pra ele esquecer tudo. Manchete sensacionalista. Vinícius quer que Giovanna Eubank e Bruno Galhaço omitam a verdade de seu filho. Sim. Parabéns, você acaba de ganhar meu pênis. Eu só achei engraçado aqui, porque quando eu vi o link dessa notícia que o Robson passou dizendo Giovanna Eubank bless Malawi, eu fiquei pensando, por que caralhos a Giovanna Eubank abençoou o Malawi? Diabless. Acho que a bênção da Giovanna Eubank pro Malawi deve ter a mesma relevância que o posicionamento do Dedé Santana. Essa porra não deveria nem ter virado manchete do Splash, né? Os caras fazem um... Splash. Fervo do diabo, assim, só por causa de um ato falho do Piazza, que garanto que não tinha a mínima ideia do que tava falando. É que nem eu, com 6 anos de idade, falando do meu relógio invisível, ele falou que queria voltar no tempo. Que a Giovanna Eubank e o Bruno Cagalhaço, eles são tão entediantes, é a mesma coisa que uma criança... Deixa pra lá. Melhor não fazer essa piada. Eu não quero falar sobre isso. Cagão.
Bom, negócio Quem Não, fala, então eu vou falar. quem É que fala. até um se tivesse pais tão chatos que nem eles. Não, para. Antes não tivesse falado. É verdade. Quem acompanha o PSQ Verso aí já tá ligado que lá da primeira vez do trem envolvendo quando a moça portuguesa realmente fez umas paradas escrotas falando do menino da Eubank, eu brinquei falando de sacanagem que a minha cisma com esse tipo de gente da Globo, pessoas metidas, etc, beautiful people, poderia dar gatilho nela de vez em quando fosse oportuno, né, pra não ficar tão escroto assim, o casal e o Bank Galhaço falar desses lances. O exemplo de agora, que pode, em parte, concretizar o meu comentário antigo, é esse lance da ancestralidade. Vamos em frente, caralho! Chegou a hora da notícia cabaçal do mês. Roda a vinheta. A Globo demitindo as pessoas com cautela para não perder diversidade e evitar ser cancelada. Demitir com cautela é o equivalente àquela música do Cascaveletes, né? Estupro com carinho. Caralho! Foi, mas só a cabecinha. Tipo isso. Cortes na despesa do canal não devem afetar a política de ampliar representatividade racial na programação. O Sala de TV conversou com profissionais da redação da Globo em São Paulo e no Rio. As fontes disseram ter a percepção de que a direção da emissora poupou profissionais negros da onda de demissões. A presença de pretos e pardos, classificação utilizada pelo IBGE no jornalismo da emissora, ainda é desproporcional em relação à população do país. Por isso, teria havido a preocupação de não dispensar apresentadores, repórteres e comentaristas que representam esta maioria racial. Em outubro de 2022, a Globo criou a diretoria e escalou a executiva negra Samantha Almeida para comandar. A missão é ampliar a presença de negros, mais do que já tem, e produzir mais pautas sobre a história e a cultura afro-brasileira em novelas, séries e outros programas. Como se eles não fizessem isso há 20 anos já. Foda-se, compadre. Diretoria de diversidade é o equivalente àquilo que o Faustão falava nos primeiros anos de Domingão, que era a CGB, a Central Globo de Babaquice. É como se a Globo não estivesse fazendo isso, sei lá, 30, 40 anos já, né? Se quisesse fazer médio, né? Departamento mais afetado por cortes nas últimas semanas, o Departamento de Jornalismo tenta aplicar a mesma medida de inclusão em seu elenco majoritariamente branco. Passou a ser frequente, por exemplo, ver 2 apresentadores negros na bancada do Jornal Nacional, como aconteceu na quinta-feira, dia 6 de abril, com Aline Milege e Márcio Bonfim, cobrindo a folga de Renata Vasconcelos e William Bonner. Mas no geral a presença de pretos, eu não gosto de falar isso, mas enfim, é o IBGE que colocou lá, né? Mas enfim. Só um parênteses, quando a minha mãe tava fazendo uma ficha lá pra fazer aquele negócio de retirar o sangue lá e tal, eu dei uma olhada na ficha lá e eu não sei por que colocaram ela como parda, mas ela é brancona, pô. Ela é uma lemoa já, lemoa. E ela não falou nada, tipo, eu sou parda. Tipo, preencheram lá por ela, ou sei lá o que quiser. Mas, no geral, a presença de negros nos telejornais e outras produções jornalísticas dos canais Globo continua incompreensivelmente pequena. Com mais de 20 comentaristas de política e economia... Que é isso? que é isso? Uma buzina? Eu raspei a cadeira aqui, gente, perdão. Na quarta-feira, em um grupo de WhatsApp de jornalistas de diferentes veículos, circulou o boato de que 2 jornalistas negros da Globo, os veteranos da cobertura política em Brasília, Heraldo Pereira e Zineide Silva, estariam na lista de novas dispensas por terem altos salários. Por enquanto, isso não se confirmou. Eventuais demissões de ícones negros queridos pelos telespectadores certamente vão gerar críticas e possível cancelamento da emissora nas redes sociais.
Do outro lado, salvaguardar este perfil no vídeo irrita aqueles que contestam o conceito de equidade racial na mídia, alegando que o profissional deve ser avaliado apenas pelo talento e nunca pela cor da pele. Eu sinceramente, eu sou a favor dessa avaliação, mas, né, os tempos estão complicados. Exatamente! Exatamente. Sobre as demissões da Globo, né? Ela tá renovando seus quadros por gente mais nova e, claro, mais barateira. Os profissionais que foram mandados embora aí vão ser substituídos por gente que vai receber bem menos, apesar de que o menos aí é bem relativo, porque hoje, no dia que a gente tá gravando, o Regis Tadeu lançou um vídeo comentando o assunto, e pelo que ele apurou, o teto para repórteres novos da Globo é de R$12 mil, que é pouco dinheiro com os padrões da Globo, mas muita grana para nossa realidade. Agora, sobre a diversidade aí apregoada pela emissora, o próprio texto aí do Terra fechou com o que eu imagino que seja o pensamento de todos nós aqui, né? O profissional tem que estar lá pelo talento, não pela cor da pele. Eles vêm com essa cascata de representatividade, coisa e tal, mas o que eles fazem na prática? Estão aí a um passo de mandar embora o Heraldo e a Zileide, que estavam onde estavam por serem excelentes, pensando somente no lado financeiro. Aí ficam nessa de temos que mostrar diversidade, por isso tem que ter um número X, um número mínimo de negros, pretos, enfim, ou pardos. Fica a impressão de que só estão fazendo isso por obrigação, para cumprir a cota, para ficar bem aí com uma meia dúzia de gente que está realmente ligando para isso, pois a maioria não está nem aí. Certa vez, o Antônio Tabê, em Seduc Bilouco, ele usou a expressão redemoinho facebookiano do Al Pacino. Que é aquele ciclo vicioso em que uma pessoa cai quando só ouve o que quer ouvir de quem quer ouvir. E o pior é que acredita no que ouve, né? E acha que o mundo inteiro só gira em torno do seu feed de Facebook, ou, como eu disse no último Uma Opinião, acha que tudo gira em torno aí das, entre aspas, cabeças pensantes do Projac. É aí que entra o Al Pacino em Advogado do Diabo, né, que ele sempre dizia que a vaidade é o pecado favorito. É o caso da Globo. A emissora acha que está lacrando com essa atitude, mas na real ninguém liga. Né? O que fica aí, para olhos vistos de todo mundo, é só a crise da emissora, né? A crise que a emissora está vivendo, mandando gente embora a rodo por um único motivo. O bolso do canal está doendo bastante. Agora eles querem vir com esse negócio de representatividade, não sei o que tem que ter um número mínimo. Como eu disse, parece que eles estão fazendo só por obrigação. Vamos ter um número mínimo de negros porque tem que ter um número mínimo de negros, senão a Beautiful People cai matando em cima da gente e vai encher o nosso saco. Só existe uma solução! Pau no cuzão! Eu acho que a Zileide Silva ela deve realmente continuar contratada, porque eu ainda tenho esperança que algum dia a gente tenha um vídeo tão bom quanto o Me Perdi Aqui, desculpe. Vamos tentar? Tá, vamos tá. Ai, gente, não dá. Gente, não dá. Estão queimando cartucho, estão demitindo gente, estão tirando o povo do esporte. Um monte de gente aí tá fazendo narração por conta própria, por exemplo. Você falou esse trem de galera afro, etc. Eu lembrei da Jojo Todinho no esporte. Que caralho, aquela betoneira tem a ver com o esporte. Aquela caçamba. Nunca é tarde demais para aprender sobre esporte. Nossa, que legal. Eu acho que tinham que ter mais apresentadores trans. Se vocês carafunchar, deve ter em algum lugar, de alguma emissora. Eu acho que tinha que ter mais apresentadores acima dos 90 anos. Mas aí só o Cid Moreira tá vivo ainda, né? E o Silvio Santos. Também mulheres... Não, o Silvio Santos sumiu, ele tomou o chá de sumiço. Também mulheres com apenas um braço. E cachorros falantes. Aí você tem que desenterrar a TV Colosso, viado. Outra parada. Ai, meu Deus do céu. Bom, então, finalizada a notícia cabaçal do mês, a Globo que cria vergonha na cara e contrate gente pela competência e não pela cor da pele. Vamos agora. Seguindo aqui, temos a notícia mais inútil do mês. Roda a vinheta da patente. Turma da Mônica Jovem, conheça o elenco do novo filme. As filmagens do longa-metragem começaram em São Paulo. Deixa eu ver o dia aqui, que no dia 30 de março começaram as filmagens. Temos um novo elenco para interpretar os personagens criados pelo ídolo do Robson Grossman, Maurício de Souza. Após os atores dos filmes antigos repercutirem a notícia nas redes sociais,
foram divulgados os nomes que estarão em Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Uau, que nome! Que nome assustador, né? Muito provavelmente a história desse filme não foi escrita por Maurício de Souza, é de alguma graphic novel independente, né? Eles querem fazer uma coisa descolada, estilo Malhação, sabe? A soap opera mais xarope da história da humanidade. O filme vai acompanhar os personagens no primeiro dia do ensino médio. Mentira, vocês já estão até se formando no ensino médio. Quando eles percebem que algumas coisas parecem estranhas na escola. A verdade é que o Museu do Limoeiro será leiloado, mas o grupo decide tentar salvá-lo. Porém, o processo para isso os leva em uma investigação cheia de segredos e mistérios assustadores que podem ser uma ameaça bem maior. É isso que eu fico puto da minha cara. Os caras não conseguem fazer um filme simples, eles têm que fazer... Ai, porque o museu da puta que pariu vai ser leiloado. E eles têm que salvar o museu. Cara, quem se importa com o museu? Eu. Você só iria num museu se tivesse um monte de bunda exposta, Ivan. Quem que você quer enganar? Muito prazer, eu sou o garoto erótico. O elenco do filme vai ter Sofia Valverde, mais conhecida como Poliana. Ai, a moça, eterna Poliana moça. Exatamente, interpretando a Mônica. O nosso queridíssimo e ilustríssimo Xande Valois, eu não sei se é Valois. Quem que é essa pessoa? Eu vi que ele fez algumas porra pra Globo, assim. Ele participou de umas novelas aí, inclusive na época que ele era bem criança. Eu não sei se é Valois ou Valois. Eu não sei, mas assim, o visual que tá nessa foto aqui, ele parece aqueles cara playboy que usa droga pra caralho, tá ligado? Esse cara, na verdade, ele parece com aquele galã do TikTok, sabe? Oi, Letícia, né? Nossa. Não sei o quê. Você tá atualizado, hein, ô? É, aquele cara que tomou uma esfregada do Samidana aquela vez. Temos a ilustríssima Bianca Paiva interpretando Magali. Antes, uma pergunta. Quantos anos ela tem? 20. Então beleza. ela tá boa. Eu gostei dessa escolha pra esse papel. Eu não vejo ninguém com olhão aí. Enfia o dedo no cu que ele já regala os olhos rapidinho. E o glorioso Theo Salomão como o Cascão. Esse que olho arregalado, dá pra ver logo na primeira foto. Eu acho que ele tá parecido um pouco com o Cascão, sim. Talvez o cabelo não, né? Mas aí é foda copiar o cabelo do Cascão. Se ele quiser deixar o cabelo igual, é só fazer o corte de cabelo do Ronaldinho na Copa de 2002. Nem tem as mães. E a Carol Roberto, não é Roberta, não, é Roberto mesmo, como a Milena. Que o Robson achou que não existisse essa personagem, depois eu fui pesquisar. É uma personagem que foi criada. Né? Ela é uma personagem criada mais contemporaneamente, mas que sim existe nos gibis que saem hoje, né? Bicho, tem personagem de tudo. Se você escarafunchar, você acha. Tem história, tipo assim, as histórias obscuras da Turma da Mônica, tipo assim, do MSP Verso. Até um colega meu que gosta muito, por exemplo, do Horácio, ele tava me mostrando. Tem uma história do Horácio, que parece que antigamente, né, pré-história, não sei o que, tinha as poças de piche, coitadinho. Ele entra numa poça de piche preto, e aí a dinossaurinha que curte ele fica, ai, eu tô usando exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me cancelem, tá? Mas tipo assim, ai, eu adoro o negrinho, que não sei o que, não sei o que. O Horácio fica puto. Mas isso aí, gente, é anos 60, anos 70, tá até a nota de rodapé de todo tamanho debaixo da história. Galera, isso aqui é outra época, viu? Coincidência o Ivan falar isso justamente quando... O governo do Paraná... Não, eu achei estranho. É assim, a série que a gente assistiu lá, que a gente fez o react e tudo mais, os personagens eles já estavam assim um pouco grandes, né, e tal. Então, na minha cabeça, até acho que brinquei no react, eu falei, pra mim aquilo ali já é a Turma da Mônica jovem. Então, eu acho que eles poderiam pelo menos ter usado os mesmos atores. Agora, eu não sei exatamente por que eles tiveram essa escolha de mudar o elenco e tal, e deu essa galera aí. Enfim, vamos ter que esperar aí pra mais detalhes aí, pra gente saber como é que vai ser. Mais uma merda. E não ia ter também um filme, ou sei lá o que, da Turma da Mônica, que ia ter a porra do Chico Bento, que eles até fizeram um cliffhanger lá no final.
Pois é, no fim eu acho mas que eu acho que vai rolar. Não, acho que não desistiu, não. Vai rolar sim, mas daí é aquela coisa, né? Cada um no seu universo, cada um no seu bagulho. Terra diferente. 1, Terra 2, Terra 3. Exatamente. Eu acho que vai ter um universo que o Lula e Rob vai comer o cu da Turma da Mônica. Mas que falta de respeito! Eu só gostaria de registrar aqui a minha indignação por esse filme da Turma da Mônica Jovem não ter a Denise. Pois é, todo mundo sabe que a Denise é a melhor personagem. Isso me fez lembrar uma vez que o Robson falou que queria comprar os direitos da Denise pra colocar no universo do Lula e Robson. Se eu fosse milionário, eu comprava mesmo. Porque ela é a única personagem que se salva daquela porra. Vamos esperar aí pra ver como é que vai ser essa desgraça. Só sabemos que é mais um lixo que a Ancine tá botando e eu dinheiro. E vocês vão reagir e colocar no YouTube. Sim, eu prometo que se um dia o Lula e Rob chegar na história número 50, eu vou fazer uma história que eles vão parar no Terra do Limoeiro, lá, sei lá como é que é o nome daquela porra lá. Só que eu vou ter que mudar o nome dos personagens, né, pra não levar uma puta de um processo. E vou ter que mudar algumas coisas também. Considerações finais, as redes sociais, lembrando que você pode nos contatar, né, pelo protsquale@gmail.com, que é o nosso e-mail. Você pode mandar lá suas sugestões de notícias, suas mensagens, nudes também, se você quiser mandar, também pode mandar lá. Também, se você quiser mandar alguma sugestão de quadro aqui, sei lá, alguma coisa que vocês querem mandar, alguma mensagem, algum elogio, vocês mandem por lá. Lembrando que nós temos também o nosso grupo do WhatsApp aberto para vocês, aí vai estar no todo vídeo também, sei lá, pode ser também no primeiro comentário fixado. Vocês vão entrar lá no Papo Sem Qualidade e vocês terão aí interação direta conosco, né? Todos os dias da semana. Meu querido Robson Grossman, tuas redes sociais, teu site. É o robsongrossman.com, que atualmente tem 5 histórias lá do Lula e Rob. A 6ª história está quase começando a ser produzida, que vai ser a Confusão Pervertida. Então, aguardem um conteúdo bem legal para vocês. Ivan Luso, tuas redes sociais. Perdigeek, pessoal, instagram.com/perdigeek, né, /perdigeek. E quanto ao evento, não sei se eu falei lá no início, né, o evento se chama Anime.io. Ano passado, inclusive, no Geek Indica a gente falou também, mas não custa reforçar. Talvez esse ano terão 2 edições inclusive, mas isso está pendente. Então eu espero vocês no evento se vocês estiverem ouvindo isso antes. Do contrário, eu falarei no próximo Geek Indica, se possível. Um abraço a todo mundo, muito obrigado pela paciência e até uma próxima. Beleza, Ricardinho Braz, suas redes sociais. Sempre. Instagram.com/Sargento Hamster. Lembrando que o senhor está produzindo aí muitos conteúdos para a Prefeitura de Matias também. O povo pode te acompanhar também por lá, né? E para Bandeirantes também, sem receber um pouco. E ainda deixar registrada aqui a minha indignação, cara de bêbado. Eu vou te processar. Bom, as minhas redes sociais é o Instagram, né, @Lourenço_Vini. Ainda não recuperei a minha conta antiga, eu peço a aí que o Instagram me devolve. O YouTube é @ViniciusKL1. Meu Facebook também é o Vinícius Quetes Lourenço. O meu Twitter também é o @ViniciusKL1. Me sigam lá, porque eu tô precisando. Eu queria ter um amigo. Eu queria ter seguidores. O novo Instagram do Vinícius é instagram.com/Paulo Brito caga pra mim. Não. Até no não me Facebook nota, Senpai Brito. Isso aí é pra você aprender a valorizar quem te valoriza, meu querido. Mesmo com as brincadeiras aqui, nós gostamos do seu. Muito obrigado. O nosso YouTube é o youtube.com/Producois Sem Qualidade. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Banque aquele tiozão do Zap Zap lá que compartilha um monte de merda lá. Você compartilha no nosso canal também. Lembrando que o Instagram é o instagram.com/Protsquale ou @Protsquale. Uma Opinião também está no Spotify. O MFTV
em breve no Spotify. Lembrando que nós temos o nosso projeto exclusivo do Spotify, que é o Mídia Redonda, né? No qual a gente analisa playlists, álbuns de artistas, enfim, um monte de merdaçal. E aí você dá muita risada aí com as nossas opiniões. Lembrando novamente do nosso grupo aberto no WhatsApp, que tá na descrição e no primeiro comentário fixado. E nós temos o nosso Linktree também, né? Que é o linktr.ee/prodsquali. Terminando o podcast, uma opinião deste mês. Fique com Deus e até o mês que vem e acompanhe os nossos outros conteúdos. Não se esqueçam. O governo do Paraná, bebê. Tchau! Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Line pomos Jacklo. Discontinue! Siga o podcast Uma Opinião e o Produções Sem Qualidade nas redes sociais. Encontre o podcast Uma Opinião no Spotify, se inscreva no canal Produções Sem Qualidade no YouTube, deixe o like, comente e acompanhe os demais trabalhos além do Uma Opinião. Nos siga também no Instagram, @prodsquali, PRODSQALI, e também nos contate pelo e-mail prodsquali@gmail.com.